A ciência de dados é a ciência na qual o cientista senta, faz ali o carinho nos dados, conversa ali com ele direitinho, faz aquele tratamento ideal para descobrir o que ele é, o que ele sente de verdade, o que ele quer. Isso é a ciência de dados. Tá ligado? E o cientista de dados, quem é? É o cara que sabe fazer isso. É o cara que sabe usar o algoritmo. É o cara que sabe usar a estatística. É o cara que sabe fazer a extrapolação sobre os dados, categorizá-los. Isso é a ciência de dados. E aí, vou voltar para a pergunta para você sacar de qual é. Por onde começar? Pela estatística e pela programação. São as básicas ali, ó. Eduardo, então quer dizer que eu vou precisar aprender programação profunda? Cara, depende. Você quer aprender programação profunda? Você pode aprender. Saca? Por quê? Porque existe formas de eu me aprofundar muito bem no Python, aprender outras programações mais voltadas a Big Data, como Spark. Então, posso aprender o Spark. Posso aprender o Scala, o Java. Posso me aprofundar nisso tudo. Beleza? Isso tudo tá ali no rol do trabalho de um cientista de dados. Mas nem todo cientista de dados precisa aprender tudo isso. E é isso que eu falo para os meus alunos lá no CDP, né, que é um programa de formação de cientista de dados. Então, o que eu falo? Eu falo, galera, a parada é o seguinte, eu vou dar um GPS para vocês, vocês vão seguir esse GPS, que ao final deles, vocês vão ter um rol de características, um rol de conhecimento que é o suficiente para você ir para o mercado e mostrar que você sim é um profissional valorizado. E por decorrência, se você é um profissional valorizado, o que acontece? Você vai ser um profissional bem pago. Você está mostrando que você sabe lidar com os dados, você sabe extrair as informações, sabe, né, extrair ali as comparabilidades que você pode fazer com os dados. É isso que o profissional cientista de dados faz. Então, olha só, a programação, sim, você pode se aprofundar na programação, mas Eduardo, eu não gosto muito de programação, eu tenho uma certa dificuldade. Beleza, existem N ferramentas que nos ajudam a fazer esse trabalho com os dados de forma, o chamado low code, né? Esses dias eu até fiz uma turma relâmpago aqui, um lançamento semente de um treinamento no SAS Enterprise Guide, que é uma ferramenta low code. Né? Então, a galera que não gosta muito ali da programação, de ter que escrever ali a linha de código, ou que tem um pouco de medo, foi lá para o SAS para aprender um pouco. Como que eu extraio os dados, como que eu me conecto com o banco de dados, como que eu jogo os dados aqui, faço filtros, transformações, quero tirar. Também tem como, Eduardo? Tem. Então, você está entendendo que tudo depende de como que você escolhe traçar a sua rota? É do mesmo jeito, eu posso ir daqui para São Paulo, posso ir de avião, posso ir de carro, posso ir de bicicleta. Tudo depende de quanto tempo eu quero, o quão valorizado eu quero ser, saca? Tudo depende. Então, assim, eu tenho uma galera aqui que são meus parceiros, né? Que são os meus pares aqui na ciência de dados. Eu tenho muitos. Tem grandes que são minhas referências, tem pessoas que começaram junto comigo, tem gente que começou antes. Eu respeito todos eles. Você nunca vai me ver falando mal aqui de um aqui. Ah, não sei quem, falando de tal. Cara, sabe por quê? Porque eu respeito, eu sei que todos eles trilharam uma jornada dentro de Data Science, aprenderam de uma forma, e estão ensinando da forma que aprenderam. E o que eu vou fazer aqui é exatamente isso, ensinar do jeito que eu aprendi. Tranquilo? E como que você aprendeu, Eduardo? Eu aprendi na prática, né? Eu tô com o programa Cientista de Dados na prática, beleza? Eu vou te ensinar, te mostrar como que eu via a ciência de dados trabalhando dentro da empresa. Então, sim, também tem como aprender a ciência de dados ali com uma programação low code, beleza? Então você pode escolher formas de ir mais miudinhos ali, mas no frigir dos ovos vai chegar um ponto em que você vai precisar ter uma mente ali mais voltada ali para a lógica da programação em si. Sabe por quê? Porque assim, ó, a programação, sabe o que ele é, cientista de dados? A programação nada mais é do que a matemática sendo utilizada junto com a computação para fazer cálculos que a nossa cabeça não faz. Tá ligado? Tipo assim, se eu pedir para você imaginar um objeto de 5 dimensões aí, o que vai acontecer na nossa cabeça nesse exato momento? Bom, deu um preto, assim. Tenho certeza que você imaginou um dado esticado, assim, e tal, tentando ver 4 dimensões, né? Ou se tu foi além e viu um portal lá, atravessando lá um buraco de minhoca.
Cara, porque é difícil. A nossa mente não foi treinada para ver mais de 3 dimensões. A gente vive no mundo tridimensional, né? A gente vive no mundo tridimensional. Pelo menos é o que a gente sabe hoje, né? Aqui nós temos uma escala aqui que a 4ª dimensão é o tempo. Você vai vendo, né? Então tem a altura, comprimento, largura e o tempo. É a 4ª dimensão, vai. Estou chutando aqui que eu não sou físico também não, vai. Então, assim, para a gente é difícil ver muitas dimensões. E o que são os dados quando a gente pega aqui e enche de variável aqui, saca? São várias dimensões. Então, a nossa cabeça, a gente muitas vezes não vê, não consegue fazer as concatenações que precisam fazer para fazer a extrapolação que os dados nos permitem. Então, para isso, a gente faz o quê? Usa a programação e a matemática, né? Então, a programação é pegar a matemática aplicada ali, né? São as fórmulas aplicadas ali junto com a computação. Tá ligado? Então, assim, você vai precisar aprender, resumidamente, né? Para resumir essa pergunta, cara, olha só. A estatística básica, para você começar, saiu do zero, a estatística básica, a programação que vai te ensinar ali a lidar com os dados. Pode ser a programação mais low code, você pode escolher um ferramental para lidar com os dados brutos ali, né? Com o petróleo. Low code, ou você pode já aprender o Python, que ainda bem, é uma programação nova, tem seus 20 e poucos anos, nova comparada aos dinossauros aí, né? Eu sei, por aí vai, as linguagens mais antigas, mas é uma linguagem relativamente nova e que ela é uma linguagem muito massa, porque é fácil entender o que ela está fazendo, entendeu? Tudo que ela faz é empacotar um bocado de função e cada função você dá um nomezinho e sai chamando, né, os objetos. Então, assim, ela tem uma abstração um pouco mais simples. Beleza? Então, isso é o básico. Perguntarem para mim, Eduardo, por onde começar e o que não pode faltar para um cientista de dados? Vou falar, cara, ter um raciocínio, né? Ter um raciocínio mais ali estatístico, digamos assim, o básico da estatística e o básico de uma programação para você lidar com os dados. Isso não pode faltar de jeito nenhum em cientista de dados, né? Eu posso ir até além, né? Responder um pouco mais dessa pergunta, porque o que faz um cientista de dados, né? Eu costumo dizer que o cientista de dados é aquele cara que cria aplicações de ciência de dados, né?